Dia, Alessandro. Bom dia, Datena, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado pelos elogios ao Datafolha. Essa última rodada de pesquisa do Datafolha, principalmente aqui na capital, em São Paulo, traz o isolamento do atual prefeito Bruno Covas na liderança da disputa. Ele cresceu em relação à última pesquisa que havíamos feito há 15 dias, ele cresceu 5 pontos percentuais, enquanto o candidato Celso Russomano, que vinha na liderança, em empate técnico com o atual prefeito, caiu mais 4, foi de 20% para 16%, e acabou embolando ali a disputa pelo segundo lugar, onde também o Guilherme Boulos, que ficou estável de 14% para 14% novamente, figura aí como, junto com o Márcio França, que subiu mais 3 pontos, estão embolando aí a disputa pelo segundo lugar. Agora, o que é interessante perceber é que o atual prefeito consegue uma taxa de intenção de voto até um pouco superior a que o ex-prefeito, o atual governador João Dória, conseguia nesse mesmo espaço de tempo, há 10 dias, nesse mesmo período, há 10 dias da eleição. O Dória, há 10 dias da eleição, em 2016, tinha 25%, e agora o atual prefeito tem 28%. É importante lembrar que naquela eleição o Dória vinha crescendo cerca de 5 pontos percentuais a cada semana e acabou na última semana levando a eleição no primeiro turno, né? Cresceu bastante. Então, é possível isso de novo ou pela polarização, não? É possível que o Bruno consiga eleição no primeiro turno ou pela polarização, não? É difícil dizer. A próxima pesquisa ela é fundamental para a gente tentar entender se há essa possibilidade, porque se ele continua crescendo nesse patamar, cerca de 5 pontos percentuais a cada levantamento, e ultrapasse ali a marca dos 40% das intenções de voto, ou chegue próximo a isso nas vésperas da eleição, é uma possibilidade que não pode ser descartada. Agora, em 2016, quando isso aconteceu, a migração de votos do Celso Russomano para o João Dória, ela era mais clara. O que a gente percebe agora, que quando você olha os cruzamentos da pesquisa, etc., há uma ação também, na última semana principalmente, mais intensa para o Márcio França, em alguns segmentos do eleitorado. O Guilherme Boulos ele fica um pouco mais estável, até porque tem pouco tempo na TV, isso é muito importante, principalmente nessa fase da disputa. Ele tem pouco tempo na TV e a sua campanha acaba restrita às redes sociais, onde ele consegue alcançar determinados nichos, né, como, por exemplo, os mais jovens e os mais escolarizados. O Márcio França ele vem crescendo em segmentos do eleitorado que tem um maior peso na composição da população, por exemplo, os de menor renda. Olha, não é novidade para ninguém, todo mundo sabe que eu estive prestes a sair candidato a visto Bruno, até quando ele foi me visitar agora no hospital, ele brincou, o Datena, já pensou a gente fazendo campanha política, você no quarto tal, eu no quarto tal aqui no Sírio, seria engraçadíssimo, a gente podia fazer, olha, agora no quarto número tal, o candidato a prefeito, agora vem o vice. Mas isso ficou claro. Eu recebi convite do Márcio e diretamente do Bruno Covas. Estava praticamente já entrando na campanha do Bruno Covas, mas que por razões pessoais eu resolvi desistir. E esse infarto provou que eu estava correto, né? Eu não estava realmente muito bem de saúde. Por isso que eu tive infarto. Senão ninguém tem infarto impunemente.
Mas o lance é o seguinte, em pesquisas internas que a gente tinha, o Janone, mais ou menos baseado naquilo que você falou, apresentava um quadro mais ou menos assim, a última pesquisa. 18-18, o Bruno e o Celso Russomano, e eu 16. Né? Praticamente um empate técnico. O meu eleitorado era muito próximo ao do Celso Russomano. Se eu saísse a vice do Bruno Covas, talvez ele tivesse um desempenho muito bom, porque esses votos que migrarão, ou que estão migrando naturalmente, muito mais do Celso Russomano do que de outros candidatos, para o Bruno seria uma consequência natural. Né? Seria uma consequência quase que natural. Bom, mas enfim, isso já passou. Ô Guto, a pergunta ao Janone, depois eu vou entrar num detalhe que o Celso me falou ontem, que acho que seria interessante o Janone comentar. Legal, obrigado, Datena. Alessandro, bom dia para você. Eu queria entender, não sei se a pesquisa consegue identificar o que acontece com o candidato Celso Russomano, que toda a campanha, as últimas recentes, ele aparece na frente, logo de saída, e depois, invariavelmente, vai caindo numa queda vertiginosa, né? E está acontecendo isso de novo. É lógico que a gente ainda pode ter uma reviravolta, alguma mudança e tal, mas ele sai de 25 na primeira pesquisa para 16 agora. E nada indica que, enfim, alguma coisa vai alavancar essa candidatura. O que acontece com o Celso Russomano? Porque ele é conhecido, ele não padece desse mal, até pelas eleições que ele já disputou, por ser uma pessoa de televisão. O que acontece? Que ele aparece lá na frente e, invariavelmente, pelo menos nas últimas campanhas, cai até perder espaço. É uma boa pergunta. O Celso Russomano, ele vive uma espécie de feitiço do tempo, né? Fica repetindo a mesma realidade a cada Que filme eleição. aquele, hein? Ninguém esquece aquele filme do Bill Murray, O Dia da Marmota. Exatamente. Ninguém esquece. Que por sinal era um jornalista também. Então, assim, ele sempre sai com esse patamar de cerca de 30%, de um terço de apoio do eleitorado paulistano, né? E depois acaba se desidratando, né? O Russomano, ele tem um recall muito alto em função da TV, dos programas de TV, e depois com os canais em redes sociais em que ele reprisa o patrulha do consumidor. O que comunicar, e ele até tentou esse ano no início da campanha, principalmente, é dizer que não só defenderá a população enquanto consumidores, mas também como cidadãos, né? Então, existe um problema de comunicação em que ele não consegue sustentar essa mensagem. A gente percebe isso desde das primeiras campanhas, em que ele, por exemplo, por ruídos de comunicação na propaganda ou até em debates, ele não consegue transmitir essa mensagem. Olha, já te defendo como consumidor e também passo agora a te defender como cidadão. A gente dá exemplos desses ruídos, como quando ele de alguma maneira comunicou que cobraria a passagem de ônibus de acordo com o percorrido, a quilometragem percorrida, etc. Um outro ponto é mesmo nessa campanha, com a entrada do presidente Jair Bolsonaro, ele comunicando o apoio do presidente Jair Bolsonaro, sendo que na capital o presidente Jair Bolsonaro não tem uma imagem tão positiva como no resto ou em outras cidades do país, né? Aqui em São Paulo, o discurso negacionista durante a pandemia marcou muito, né? A demissão de um ministro da Saúde, mesmo agora, com novos ruídos em relação à privatização do SUS, né? Em que ele assina um decreto pedindo um estudo para a privatização das unidades básicas de saúde, num momento como esse, em que a gente vive ainda os reflexos de uma pandemia, e acho que
a ascensão do prefeito tem muito a ver com isso também, pelo que a gente percebe dos números, né? O Bruno Covas vem conseguindo converter a avaliação positiva que ele tem no combate à epidemia, ele tem conseguido converter em intenção de voto, em apoio eleitoral nesse momento. Interessante, então, hein? É uma série de fatores que, principalmente em comunicação, que levam o russomano a desidratar ao longo da campanha. Olha, isso é até irônico, porque se trata de um profissional de comunicação. É gozado. Isso é interessante mesmo. É gozado que até na avaliação de pessoas conhecidas, que eu pensei que ele fosse disparar na frente de todo mundo, ele chega a perder para o Boulos, por exemplo. Você conhece o fulano? O Boulos é mais conhecido nas pesquisas do que o próprio Celso Russomano, que está todo dia na TV com o seu papel de comunicador. Então, ontem, quando eu entrevistei rapidamente o Celso, eu convidei para voltar hoje, uma questão de honestidade, não é? Uma questão de ética. Ele falou menos, o Márcio França falou menos, os outros falaram mais, e eu pedi para que eles voltassem e falassem hoje para o tempo devido. Mas ele tentou desqualificar a pesquisa da Folha de São Paulo, não sei se você viu a entrevista ou não, mas naquele momento que ele falava, eu falei assim, ô Celso, mas isso não é algum problema seu mesmo, que acontece toda eleição, né? Não é só em relação à Folha, acontece em relação aos outros institutos de pesquisa também, e acontece em relação a você, que você cai e perde. Né? Foi isso que eu fiz essa colocação a ele. E fiz uma outra colocação que você parece responder, mas é bom você ser enfático nisso, porque é um fator decisivo da campanha para o Celso, e como até outro dia ele era o primeiro, passou para segundo e pode perder essa posição, eu perguntei se ele iria intensificar a presença do presidente Jair Bolsonaro na campanha dele. E ele confirmou que sim. Né? Quer dizer que mesmo intensificando a presença do Bolsonaro, pelo que eu estou entendendo, isso aqui não é polarização, não é discussão, isso aqui é matemática. Que mesmo com a participação do presidente Jair Bolsonaro mais efetiva, você matematicamente, não estou dizendo ideologicamente aqui, acredita que isso não vai ajudar? A participação, o peso de um cabo eleitoral não necessariamente é a única variável, o único vetor na composição do voto. Mas no caso do presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, ao longo da quarentena, o Datafolha acompanhou a popularidade do presidente, ele vinha perdendo popularidade em estratos de maior escolaridade e renda ao longo do combate à pandemia, né? Justamente por tudo isso que eu já falei, o discurso negacionista, as demissões do Mandetta, do Moro, a participação naqueles atos antidemocráticos contra o Supremo, etc. Então, em alguns estratos da população, ele vinha perdendo popularidade com bastante intensidade, né? O que mudou um pouco o quadro e acabou elevando a popularidade do presidente foi justamente o auxílio emergencial, isso. E o auxílio, ele alcança setores com muito peso na composição da população, que são as pessoas de menor renda, né, principalmente, e trabalhadores informais, que estão no mercado informal de trabalho. Então, ele consegue manter, consegue agregar popularidade em função disso. Agora, o auxílio emergencial, ele tem um peso eleitoral maior nas cidades onde ele figura como a única fonte de renda dos domicílios, que não é o caso de São Paulo, em que você tem você tem um leque maior de oportunidades e um número menor de pessoas no mercado informal, trabalho na população economicamente ativa. Então, em São Paulo, você grosso modo, num estado mais rico e com maior perspectiva de probabilidade de você ter uma renda informal, grosso modo, o auxílio emergencial não funciona como funciona
em estados mais pobres do Brasil, cujas opções econômicas são só o auxílio emergencial. Não é isso? Exatamente. E no caso do presidente Jair Bolsonaro, o russomano está com um percentual, você disse matematicamente, né? O russomano está com um percentual, ele está com 16%. Em 2012, se eu não me engano, ele teve 19% total de votos nas urnas. Em 2016, ele teve 11% do total de votos. Ele está com 16%. O núcleo duro do bolsonarismo, na média nacional, que são aqueles os apoiadores do presidente, independentemente do que ele faça ou das declarações, que concordam totalmente com o que o presidente faz, esse núcleo duro do bolsonarismo corresponde a 15% da população. Então, além de estar num ponto médio entre o que ele teve em 2012 e o que ele teve em 2016, o russomano está muito próximo desse percentual do núcleo duro do bolsonarismo na cidade de São Paulo. Olha, antes do Agostinho fazer a próxima pergunta, eu queria que você tivesse uma colocação. Você é cabeção, gênio, entende de pesquisa pra caramba, senão não estaria do lado do lugar do Mauro Paulino momentaneamente, não é? Espero que o Mauro Paulino volte a trabalhar aí logo. Mas o lance é o seguinte, o Biden acaba de passar o Trump na Pensilvânia. Acaba nesse momento de passar o Trump da Pensilvânia. Só em projeção, Janone, claro, você que é um cara que sempre foi interessado em pesquisa, está de olho também na pesquisa americana. O que acha disso? O que é que representa essa ultrapassagem do Biden na Pensilvânia, que é um dos estados-chave, e ele precisa de poucos votos para chegar aos 270 do colegiado? Ele liquida a fatura, né? Agora é interessante porque quando começaram as apurações nos Estados Unidos, muita gente criticando os institutos de pesquisa, né? E é interessante porque vão narrando a apuração como se fosse uma corrida de cavalo. E se esquece que assim, a eleição já acabou e que os votos só estão sendo apurados. E ao longo do processo fica narrando como se fosse uma corrida de cavalos, criticando os institutos de pesquisa, dependendo de onde vêm essas apurações, né? De onde vêm as urnas, de onde vêm os votos pelo correio, etc. Não é mais pesquisa, né? Não é mais pesquisa, é só apuração de voto. Exatamente, é o voto. Agora, imagina a seguinte situação, se ao invés de divulgarem as parciais da apuração, divulgassem já o resultado, né? O resultado total, depois de tudo apurado. Ninguém ia dizer que os institutos erraram, né? Porque, na verdade, os institutos, claro, alguns institutos deram uma margem maior de vantagem para o Biden, mas agora se prova que as projeções, né, feitas pelos institutos, por boa parte dos institutos, elas estavam corretas. Estava certo. Mas o grande detalhe é o seguinte, quer dizer que se ele virar a Pensilvânia já era. A Pensilvânia se eu não me engano, são 20 delegados, né? Já era, falta pouco. Que representam a Pensilvânia, né? Já era. Então, passando lá e mantendo lá, ele ganha. Então o Trump vai ter que ir pro tapetão mesmo. O Agostinho, mais alguma pergunta para o nosso Janone? Eu tenho sim, Datena. O Janone, eu queria saber de você sobre os candidatos de esquerda, né? Porque a gente tem aqui o Boulos com 14, o Tato com 6 e o Orlando Silva com 1. Lógico que se somarmos tudo isso, passa, com alguma folga, os 16 pontos do Celso Russomano. E tem também os 13 pontos do Márcio França, que é meio esquerda, mais ou menos e tal, enfim, que também está no páreo ainda. O que eu queria te perguntar é o seguinte, se a pesquisa afere a possibilidade de voto útil no primeiro turno, se os eleitores consideram essa possibilidade, se isso é viável de, numa reta final, os votos, por exemplo, de Gilmar Tato, de Orlando Silva, migrarem
para Boulos, ou mesmo se parte pode migrar para Márcio França? Posso estender a pergunta? Se os votos do Mamãe Falei, que está surpreendendo com 4%, da Joyce, enfim, candidatos mais à direita, migrarem para o Covas, aí também, do mesmo jeito que subiria principalmente o Boulos ou o Márcio França, o Covas pode ganhar no primeiro turno, hein? Com o voto útil. Então, o voto útil é importante. Sim, tanto a possibilidade de migração de votos da esquerda para o candidato melhor colocado nesse espectro político, como também há a possibilidade que o Datena revelou aí. Quer dizer, se existir a percepção de que há uma mobilização nesse sentido, também os candidatos mais à direita, eleitores de candidatos mais à direita, tentarem levar o Bruno Covas a uma vitória no primeiro turno. Foi o que aconteceu em 2016, quando segmentos do eleitorado perceberam a ascensão do ex-prefeito Fernando Haddad, que acabou em segundo lugar no total de votos nas urnas, mas que não foi para o segundo turno, porque o João Dória recebeu os votos, esses votos que a gente pode dizer de uma onda antipetista em função de reflexos da Lava Jato, do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, o João Dória, em 2016, a eleição dele em primeiro turno, reflete justamente isso. Agora, quanto à esquerda, a esquerda tem, talvez o Márcio França indo um pouco mais, oscilando positivamente nas últimas pesquisas, justamente por evitar um discurso com identidade forte, com marcadores de um candidato à esquerda. Ele tem evitado se posicionar tanto está caminhando para o centro, né? Pode ser que a gente faz uma outra pergunta, quer dizer, se você não votar no candidato que você está dizendo que vai votar agora, em quem você votaria, uma segunda opção de voto, o Márcio França aparece forte também. Então ele pode ser aí uma terceira via, né, um centro entre a esquerda e a direita. Agora, há uma dificuldade, de um modo geral, da esquerda, principalmente, em conseguir se comunicar com os estratos que, nos últimos anos, nas últimas eleições, vinham determinando a sua vitória, que são justamente os de menor renda, moradores da periferia, né? Por exemplo, o atual prefeito um desempenho razoável, ele é um dos candidatos mais citados entre os simpatizantes do PT, né? Ele tem o apoio de uma ex-petista que foi bem avaliada na prefeitura, que é a Marta Suplicy, que consegue para ele um empenho no extremo sul, que é um desempenho atípico a candidatos do. Então, é uma conta, é até interessante, porque eu me lembro, eu acho que foi na eleição de 2000, o ex-governador Mário Covas estava fazendo tratamento de câncer, ele interrompeu, dará apoio a Marta Suplicy, que na época estava no PT, contra o Paulo Maluf na eleição para prefeito daquele ano. E hoje quem devolve o apoio é justamente a Marta, né, a ex-prefeita, para o neto do Mário Covas. É até algo interessante. Vem conseguindo, com isso, alcançar estratos que geralmente não conseguia alcançar na cidade de São Paulo. Então, essa última semana aí vai ser uma semana, os resultados da próxima pesquisa, que deve sair no meio da próxima semana, eles já vão desenhar melhor aí o quadro que a gente vai ter na véspera da eleição. Giannone, para encerrar, e muito obrigado por ter aguardado a entrevista, essa entrevista era fundamental e muito importante, mas eu eu tenho certeza que essa pandemia, ela mudou completamente a forma da gente ver o mundo.
e parece até que a cronologia do tempo foi alterada. Você lembrou o filme do Bill Murray, que o cara acordava sempre no mesmo dia, né, vivendo o mesmo dia? Agora parece que nós estamos vivendo uma coisa de uma forma diametral e oposta a isso aí. Parece que as coisas estão passando com uma velocidade enorme. Então a eleição presidencial está aí. Até que ponto a eleição, a Prefeitura de São Paulo conta para a eleição presidencial e nesse momento, no quadro que nós temos no Brasil, quem seria aí o candidato preferido para ser o presidente da República? É cedo para dizer. Seria cedo para dizer, mas hoje em dia com a cronologia alterada, não sei não. E se há a possibilidade de aparecer alguém aí diferente que possa aglutinar as multidões. Se fala sempre do Luciano Huck como a chamada terceira via e tal. Mas, enfim, para a eleição presidencial, a gente já pode falar alguma coisa ou ainda não? Eu acho que é muito cedo, Datena. A gente tem ainda um ambiente, um cenário de incerteza em relação a muita coisa, né? Por exemplo, o grande vetor da eleição esse ano para prefeito, o grande vetor é essa figura do prefeito facilitador para a retomada econômica das cidades, a retomada da dinâmica econômica e social das cidades, mas com segurança sanitária. A maior prova disso é o Calil lá em Minas Gerais, né? Exatamente. O Calil em Minas Gerais, eu até brinco que em Belo Horizonte, né? O Calil se transformou em top of mind de prefeito. Até mudar a pergunta espontânea da Datafolha, ao invés de perguntar votar para prefeito, dizer qual é o primeiro nome que tiver quando se fala em prefeito, vai dar o Calil. Porque justamente ele teve um posicionamento forte no combate à pandemia, ele entrou em confronto direto com o da República e com o governador, criou até uma que para ele valia a vida do que 1 milhão de... Eu acho que que acaba norteando a campanha e consegue com isso. Então, a pandemia ela gerou, além de segurança, valorização da vida, etc., ela gerou um aprofundamento de desigualdades que o próximo presidente da República, com certeza, vai ter que tratar e vai ter que abordar no seu programa de governo, nas suas propostas. Então, em determinados segmentos, essa desigualdade se potencializou, como é o caso das pessoas de menor renda, né, e principalmente as mulheres. Né? As mulheres de todos os segmentos, as mulheres foram as que mais perderam o emprego, as mulheres que vinham numa ascensão de participação da população economicamente ativa, que vinham entrando mais no mercado formal de trabalho, com escolaridade equivalente à dos homens, mesmo ganhando menos, e as mulheres elas acabaram com a pandemia perdendo mais o emprego do que os homens e estão sobrecarregadas, inclusive com os filhos dentro de casa, né? Então, por exemplo, nessa retomada, uma questão que é essencial é a volta das crianças para a escola, né? Que é um fator que determina, inclusive, a volta da mulher também para o mercado de trabalho. Então, são questões que não devem em curto espaço de tempo e que, com certeza, devem pautar a próxima eleição para presidente. Cara, e se a pandemia está determinando isso, imagine, então, para a presidência da República. Hoje, porque está eclipsado pela eleição americana o fator pandemia, eclipsado em termos de ontem para hoje, 121 mil casos só nos Estados Unidos. 121 mil casos de pessoas contaminadas dos Estados Unidos. Um número enorme de contaminados da Itália,
não é? Com quase 500 mortos, um número enorme de contaminados da Espanha, um número enorme de contaminados na França. A França passou, acho que de 500 mortos, depois o Garrafa vai mostrar. Então, 121 mil casos de contaminação nos Estados Unidos num único dia atinge uma proporção que todo mundo está dizendo, o bicho está sendo dominado. Pelo contrário, a situação pode ficar muito crítica, sair de controle e aí isso reflete naturalmente nos números. Eu não sei se eu estou lendo correto aqui, que eu estou sem óculos e o meu inglês é macarrônico. Eu não sei se parece que o Biden passou o Trump por 5.600 votos. Acho que é isso. Eu estou achando até pouco demais, mano. É 5.600 votos só. Né? É uma coisa assim impressionante. Então vai ser emoção até o fim e depois do fim. Porque o Trump vai a petão, é a primeira vez. O Barão já disse aqui, e é claro, é diferente daqui. Aqui o colégio eleitoral, o tribunal eleitoral falou assim, o cara teve mais voto, ganhou o dossiê, então ele é presidente. Lá nos Estados Unidos, não. O cara que é o segundo colocado, democraticamente sempre vai, olha, muito obrigado e tal, parabéns ao novo presidente. Sabe quando o Trump vai fazer isso? E é uma situação que joga os Estados Unidos pela primeira vez próximo de uma crise institucional que eu nunca ouvi falar disso desde a Guerra da Secessão. Um abraço grande, ô Janone, foi ótima entrevista, uma ótima conversa, um abraço grande a você e parabéns pelo trabalho de pesquisa aí. Obrigado, Datena, foi um prazer, hein? Um abraço.